Eu peço para Daniel, se possível, projetar os slides. Obrigado, Daniel. Então, pessoal, o tema que me coube foi o tema introdutório, esclerose múltipla, o que é e por que comigo, tá joia? É um tema bastante amplo, abrangente, que eu vou tentar ser conciso dentro desses 15 minutos de apresentação, tá bom? Pode passar, por favor, Daniel? O slide eu fiz ele num formato menor um pouquinho, daí preciso ter essas duas barrinhas aí em preto na lateral, ele não conseguiu expandir todo, mas está bem projetado. Pessoal, hoje de manhã eu recebi, abrindo um inbox lá no Instagram, eu recebi uma mensagem, fiquei muito feliz de receber a mensagem de uma paciente que eu pude assistir há algum tempo, que ela me mandou um inbox grande, que eu tirei dele esse trecho que eu defino esclerose múltipla aqui, como uma condição que nos ensina a vencer todos os dias uma batalha e sermos mais que guerreiros. Ela nos permite ressignificar as situações e conhecer anjos. Essa, para mim, foi uma definição que ela tirou, possivelmente, da minha boca as palavras que eu gostaria de dizer para vocês, né, como definição de doença. Você pode me passar o próximo, Daniel, por favor? Aqui eu trago a imagem da tomada da Bastilha, lá de 14 de julho de 1789, quando a população se revolta contra a burguesia francesa, né? E esse fato dá início a, propriamente dita, a Revolução Francesa, né? Então, a tomada da Bastilha, por que a França, vocês vão entender por quê. Aqui está representada a batalha, tá? E lá no final da aula, possivelmente, eu venha retomar esse conceito aqui, da batalha, tá? E por que a França? Tá? Posso passar, por favor, o próximo, Daniel? Foi na França, então, a Revolução Francesa, que se estendeu até o final do século XVIII, né, precisamente até 1799, dali 25 anos depois, 26 anos, para ser mais exato, nasce Jean-Martin Charcot, que é considerado o pai da neurologia, e quem melhor descreveu a esclerose múltipla, primeiro e melhor descreveu a esclerose múltipla nos seus aspectos mais completos, tá? Charcot destacou que a esclerose múltipla ela é uma entidade clínico-patológica distinta por apresentar lesões que são disseminadas no tempo e no espaço, então disseminadas porque ele viu em várias regiões do cérebro e da medula espinhal, então havia disseminação, haviam lesões que estavam espalhadas e que se manifesta clinicamente com períodos de exacerbação e remissão, com predomínio de acometimento da mielina, primeiramente na região periventricular, do nervo óptico e na medula espinhal. Então, ele consegue, no ano de 1886, trazer os conceitos principais sobre a doença que nós utilizamos até hoje. Lógico que de lá para cá muito se agregou à literatura, né, aos conhecimentos, porém, ele descreve com muita maestria esses achados cardinais, principais da doença, tá? Como uma doença distinta, uma condição distinta da paralisia, até então conhecida, que acometia pacientes naquela época. E aí eu aproveito para fazer um paralelo para cada um de vocês, que a gente possa pensar, poderia levar uma pessoa, né, no século XVIII, século XIX, em 1850, lá na França de 1850, a desenvolver uma doença autoimune, uma doença que possivelmente viesse a ser ou ter algum caráter, algum aspecto autoimune, né? Imaginem a França de 1850, né? Nós vamos ver alguns fatores mais à frente que talvez possa fazer sentido para cada um de vocês. Então, aqui estão delineados as principais informações a respeito da doença, tá? Pode passar, por favor, o próximo, Daniel. Então, aqui nós temos, na primeira imagem, nós temos as lesões periventriculares. Na imagem do meio, nós temos, uma ressonância magnética, como todos vocês sabem. Nós temos aqui no meio uma imagem de neurite óptica mostrando no nervo
óptico esquerdo, uma porção mais clarinha do nervo óptico, estão destacando a neurite, propriamente dita, do nervo óptico, e na imagem da direita é um corte com vista lateral da medula cervical, tá? E nós podemos observar algumas áreas ali de lesões ou de inflamações que aparecem mais clarinhas, tá? Eu sei que todos buscam muitas informações, a gente procura entender bem, todos que tiveram diagnóstico de EM fizeram certamente ressonâncias magnéticas, já várias, e a gente fica olhando a ressonância, procurando as imagens, entender as lesões e entender os sintomas, né? Charcot, então, fez essa descrição lá atrás, em 1886, e agora, né, praticamente 120 anos após, nós conseguimos ver essas imagens, essas lesões que ele descreveu em vivo, por meio da ressonância magnética de uma forma tão nítida, né? E que nós queremos que elas não mais apareçam, seja com o tratamento com qual tratamento tenha sido instituído, tá? Próximo, por favor, Daniel. A HM, ela é relativamente frequente em países que são mais afastados da linha do Equador, principalmente guardando uma relação com a exposição solar, como nós podemos ver nesse mapa. Em vermelho, ali nós temos o Canadá, e traçando aí do vermelho, da barra do vermelho caminhando para o azul, nós vamos diminuindo a frequência, a prevalência, tá? A prevalência é o número de casos atuais. Atualmente se estima em torno de 2,5 milhões até 3 milhões de indivíduos, de pessoas. À época que nós tínhamos o dado de 1.700.000 casos confirmados no mundo, tá? Sendo o Canadá uma prevalência muito alta, posteriormente o Reino Unido, depois os países, então, vindo para os Estados Unidos, né? E os países de menor prevalência, que estão representados em azul. As menores prevalências na África e em alguns países aqui da América Latina. Por favor, o próximo, Daniel. Aqui no Brasil, ainda no próximo slide eu vou falar sobre o Brasil. Nesse slide aqui, eu quero trazer para vocês se a prevalência, na verdade, se o número de casos estaria aumentando. A gente está falando aí no caso de incidência. Pode passar, Daniel, pode passar o slide todo, são 4 itens só. 1, mais 1, mais 2, mais 3. Nós vemos aqui nesse gráfico, então, pessoal, aí, a prevalência, na verdade, a incidência, me perdoem, ou seja, o número de casos novos por ano na Dinamarca, aumentando ao longo das décadas, especialmente entre pessoas de maior idade. Então, nós vemos aí, comparando a década de 50 com a década agora de 10, do ano 10, de 2010, nós vemos um aumento da prevalência. Vocês podem observar que o registro é um registro grande, eles têm muito controle lá na Dinamarca e conseguiram computar o aumento desses casos ao longo das décadas, tá? E esse aumento se deu especialmente entre mulheres com mais idade, que a gente fala na EM de início tardio, que é após os 50 anos de idade. E aqui eu deixei em negrito, vocês me perdoem que está em inglês, não deu tempo para traduzir aqui para o português, mas eu vou fazer a leitura. Os autores, eles mencionam que as alterações no estilo de vida, especialmente na população feminina, poderiam incluir a menor taxa de natalidade, então as mulheres estão tendo menos filhos, o aumento na ocorrência de obesidade, especialmente entre mulheres jovens, e o uso de cigarro, né, o hábito do fumo, do tabagismo, poderia ter um papel relacionado ao aumento do número de casos. Tá? Então, eu queria que vocês guardassem essas 3 informações que nós vamos discutir logo na sequência. Próximo, por favor. Aqui no Brasil, nós temos uma prevalência em torno de 14, uma média de 14, 15 casos para 100 mil habitantes, sendo 10% crianças, uma população que merece uma atenção especial, e a gente espera desenvolver um conteúdo específico sobre a população infantil para vocês, tá certo? Um tema de extrema relevância, que a gente não vai abordar com profundidade agora. A EM afeta, então, mais mulheres do que homens, na população de pessoas com mais idade, até 3:1 pode chegar, e bem no momento em que nós estamos muito ativos, né, enfim,
crescendo na carreira, procurando se relacionar, seja com um parceiro ou uma parceira, e as mulheres que querem ter filhos, então tem que haver um replanejamento de tudo isso, e, enfim, exige muito de cada um de nós, não é isso? Me passe, por gentileza, o próximo. O curso clínico da doença, em 85% das vezes, ou seja, na grande maioria, ele ocorre como o Charcot descreveu, né, de uma forma que vai e vem, remitente e recorrente, ou surto-remissão. Nós podemos ver no gráfico aqui, que à medida que o tempo vai passando, no gráfico azul, existe um aumento ali a rampa, ela sobe um pouquinho, mostrando que há um aumento de incapacidade, depois da ocorrência de cada um dos surtos que podem, enfim, aparecer. Esse aumento de incapacidade, ele estaria relacionado à forma secundariamente progressiva da esclerose múltipla, então tem a sigla que é o EMSP, secundariamente progressiva, onde nós observamos ou não ainda a ocorrência de surtos. Próximo, por favor. Eu vou avançar em função da hora, pode passar. Pode passar o próximo, por favor. Aqui, o curso natural da doença, ele pode diferir entre cada uma das pessoas. O curso natural na ausência de tratamento, pode passar, por favor. Ele se dá, pode ir passando, Daniel, com aumento de incapacidade. À medida que nós fazemos o tratamento, então, nós mudamos, então fica na linha cinza, um pouquinho agora, e se nós fazemos uma mudança de tratamento logo no início, nós conseguimos, então, evitar que haja uma piora da evolução, no meio que a gente consegue acertar a medicação ainda nos primeiros 2 anos da doença. Nós temos uma janelinha ali de atuação logo no início, que é muito importante para o desfecho final, lá na frente, a gente poder evitar a incapacidade. Próximo, por favor, Daniel, pode passando. Pode passar. Nós temos a escala de capacidade expandida, que é o EDSS, né? Muitos de vocês já conhecem essa escala, é uma escala que tem um pouco de limitação, nós vamos falar sobre ela mais à frente, ao longo do congresso, pode passar, por favor. Eu queria para a segunda etapa da aula, nesse slide, então, eu quero frisar que os tratamentos disponíveis hoje, eles conseguem retardar, alguns deles já retardam a progressão da doença, e praticamente todos ou muitos deles melhoram a qualidade de vida de todos que fazem utilização e se dão bem com o medicamento, tá? O mesmo medicamento pode funcionar muito bem para uma pessoa e não funcionar bem para outra. Próximo slide, por favor, Daniel. Eu não vou falar da fisiopatologia, ou seja, do mecanismo, acho que todos estão muito cansados até dessa abordagem do neurônio, mas, enfim, da desmelinização e da lesão que pode acontecer no fiozinho, né, que é o axônio mesmo, propriamente dito, e quando a gente tem a lesãozinha do axônio, é que acontece, de fato, a incapacidade permanente, tá? Em função do tempo, pessoal, queria ir para a segunda etapa da aula, que é por que comigo? Pode passar, por favor, Daniel. Os fatores de risco para progressão, então, são e pode voltar um pouquinho só? Isso, o fator de risco para progressão, a idade, o fumo, a obesidade, o alto número de surtos no início e o tempo de duração da doença. E, por fim, o sexo masculino. São fatores que a gente considera como risco de progressão. Pode passar, por favor. Então, os fatores de risco, gente, a gente termina aqui com esse slide. Então, mas por que comigo, né? Por que a doença teria iniciado? Primeiro, possivelmente por interação entre fatores genéticos, né, e fatores ambientais. Existe a necessidade de um fator genético? Possivelmente sim, né? Nós sabemos que em gêmeos monozigóticos, a concordância para desenvolver a EM, ela se dá em torno de 20% a 30%. Você veja, não é de 100%. Embora existam casos de irmãos que venham a desenvolver EM, né, 2 irmãos, eventualmente 3 irmãos, não gêmeos possam desenvolver EM, isso é extremamente raro, né? Haja visto que a concordância entre gêmeos monozigóticos é de 30%. Os fatores genéticos são importantes, em mais de 100 genes já relacionados a EM, e é uma herança, em geral, poligênica.
Eu queria só destacar aqui os fatores de risco ambientais que estão relacionados lá ao aumento da incidência da doença, especialmente na Dinamarca, como foi mencionado anteriormente, que é, possivelmente, o tabagismo, obesidade precoce, deficiência de vitamina D, está bem estabelecido que a deficiência seria um fator de risco, e a infecção pelo vírus Epstein-Barr. E se nós pudéssemos controlar esses 4 fatores, nós teríamos aqui, nós podemos ver no gráfico de pizza aqui à direita, que mais da metade dos casos poderiam ser prevenidos, tá? E o que está em branco aqui, pessoal, nesse gráfico de pizza, nessa pizza, o que está em branco, possivelmente são fatores relacionados, talvez, à dieta, à desbiose intestinal, que hoje está muito em voga. Os estudos é um tema muito quente, muito atual, que nós estamos procurando entender. Para finalizar, Daniel, vou te pedir para passar o slide. São 8h25 agora. Pode passar, por favor. Nós vemos aqui que, à medida que a pessoa desenvolve a infecção pelo Epstein-Barr, tardiamente, existe a correlação com o desenvolvimento da esclerose múltipla, a infecção tardia pelo Epstein-Barr, isso aqui tem correlação com a hipótese da higiene. O Epstein-Barr vírus é um vírus que as crianças pegam muito pequenininha e quando não se aglomeram, etc., a gente pode desenvolver tardiamente a infecção pelo Epstein-Barr vírus. Então, aqui são adultos, adolescentes e adultos que desenvolveram o Epstein-Barr, a mononucleose infecciosa, que é a infecção por esse vírus, e desenvolveram esclerose múltipla logo em sequência. Então, tem uma correlação muito próxima da infecção com Epstein-Barr e EM. Próximo, por favor. Aqui, em relação ao Epstein-Barr, próximo. Em relação à vitamina D, nós sabemos, pelos estudos prospectivos, são estudos que acompanharam pessoas durante muitos anos, que a menor exposição solar se associou com o aumento da incidência da doença, e a maior exposição solar, ou seja, com níveis maiores de vitamina D. Nós sabemos que a exposição solar é importante para a síntese de vitamina D, né, do hormônio vitamina D, e isso se associou com menor desenvolvimento de esclerose múltipla, tá, pessoal? E no primeiro gráfico aqui em amarelo, as pessoas que suplementaram 400 unidades por dia também tiveram uma redução menor da doença. Próximo, por favor. E, por fim, o estresse poder influenciar no intestino. Nós podemos ver aqui um gráfico, uma figura está bem desenhada desses autores, bastante recente, de agosto agora de 2020. O estresse poderia levar à desbiose, que é o desbalanço da nossa flora intestinal. Isso levaria a um intestino permeável, do inglês chama-se de leaky gut, o intestino permeável, então permitindo a passagem de patógenos e levando, então, próximo slide, por favor, ativação de células inflamatórias. Nós podemos ver aqui no último gráfico à direita, aqui em C, como é que isso se daria na esclerose múltipla, células TH17. E, por fim, pode passar, Daniel? Então, a desbiose intestinal na EM, nós já sabemos o perfil bacteriano que acontece, uma ideia do que acontece no intestino, né, seja por causa ou por consequência. Nós estamos entendendo ainda essa relação entre desbiose e esclerose múltipla, se seria uma causa ou se possivelmente uma consequência, mas o fato é que ela existe muitas vezes. Próximo. E aqui no consultório eu tenho tentado analisar, pode passar o próximo, essas interações através da pesquisa da microbiota, como nós podemos ver aqui, num plot de 6 pacientes que foram avaliados, e o perfil da microbiota de cada um, mostrando um desbalanço, possivelmente, entre os filos, né, de bactérias, de Firmicutes, Bacteroidetes, enfim. Depois nós vamos poder conversar mais sobre isso em outros momentos. Era isso que eu gostaria de falar para vocês, pessoal. Fico aqui, me coloco à disposição. Pode passar, Daniel? Para não tomar muito tempo, então eu volto aqui à tomada da Bastilha, lá de 14 de julho de 1789, e essa batalha que foi, por favor, próximo, e trago o remoto aqui para a batalha de cada um de nós, não é isso? A tomada da Bastilha de cada um de nós, que é o foco na dieta, né? Uma dieta saudável, a meditação, enfim, representando ali a modulação do estresse, e a atividade física também, que deve beneficiar muito a microbiota. Pessoal, acho que era isso, em função do tempo. Eu peço desculpa por ter passado um pouquinho e me coloco à disposição para perguntas e respostas aí de vocês. Muito obrigado, viu?